Olá, cursista! Seja muito bem-vindo à segunda aula da disciplina Ética e Cidadania. É um prazer estar aqui com você. Meu nome é Glícia Mara e juntos vamos estudar a unidade 2. Peço que em nossas aulas vocês estejam com papel e caneta em mãos, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Lembrando a vocês que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e na execução das atividades da sala virtual. Além disso, é muito importante que vocês leiam toda a nossa apostila. Vamos começar? Iniciando nossos estudos, vamos refletir sobre o exercício cidadão face à administração pública e também vamos discutir o conhecido jeitinho brasileiro de se resolver as situações delicadas. Há aqueles que afirmam que se trata de um traço cultural do povo brasileiro, enquanto outros defendem a afirmação de que se trata de pura falta de ética mascarada pela culturalidade. O que você pensa a respeito? Mitzberg, em seu artigo publicado em 1998, retoma o questionamento feito por Tom Peters sobre a máxima que conhecemos: o direito de uma pessoa termina quando começa o direito da outra. E vai além em suas colocações. Eu não quero, diz Tom Peters, um burocrata na prefeitura me criando dificuldades. Eu quero tratamento apropriado, rápido, eficaz e profissional. Mas o que acontece se meu vizinho quiser uma permissão para aumentar a casa dele, fazendo sombra sobre a minha? Quem é o cliente da prefeitura nesse caso? Com base no que vimos até agora, Matias Pereira, 2010, indica que o conceito de cliente pode ser ampliado quando se fala em administração pública, considerando o cidadão como um cliente que recebe serviços, ao mesmo tempo em que se concebe a organização como um sistema integrado de provedores internos e externos. Assim, podemos observar que as afirmações se complementam. O cidadão pode ser visto como um consumidor na medida em que interage com a gestão pública como provedor externo de informações, recolhimento de tributos, conservação de patrimônio público e etc. Ressaltando que na iniciativa privada, as organizações cada vez mais têm envolvido os consumidores no desenvolvimento e aperfeiçoamento de seus produtos e serviços. As organizações têm sido cobradas pela sociedade pelo exercício da cidadania empresarial, conceito que estudamos na nossa aula anterior, ou seja, seu comprometimento com a gestão do que é público por meio de parcerias estratégicas. O exercício da cidadania empresarial não se limita ao recolhimento de tributos. É mais amplo do que isso. São exemplos de cidadania empresarial, programas de inclusão social por meio de investimento social, integração de pessoas com deficiência ao ambiente de trabalho, indo muito além do que exige a legislação, preservação do meio ambiente, entre outras. Com certeza, você conhece ou já ouviu falar sobre empresas que desenvolvem bons projetos de cidadania empresarial. O antropólogo Roberto da Mata, ao discutir o tema "O jeitinho brasileiro é uma forma de corrupção?", ensina que essa forma de resolver situações difíceis, contando com a benevolência dos outros, poderia ser mundial. Não fosse em países como a Alemanha ou Suíça, onde impera a rigidez no cumprimento das normas. Para este autor, o mesmo jeitinho que facilita a vida no cotidiano também coloca o brasileiro acima da lei. O jeitinho se confunde com corrupção, porque desiguala o que deveria ser tratado como igualdade. Para da Mata,
há uma questão sociológica envolvida no jeitinho, que estabelece uma relação ruim com a norma estabelecida para todos. O cidadão exige o cumprimento da lei pelo político, que ocupa um cargo público, mas, por outro lado, pede a um parente que faça vista grossa sobre o imposto não recolhido. Como lidar com a ética nessa situação? Como dizer ao representante do povo que ele foi antiético e precisa ter seus direitos políticos cassados se o próprio cidadão transgride a lei? Agora, vamos nos ater ao conceito de profissão e às virtudes que seu exercício exige. Discutiremos as habilidades técnicas no exercício da profissão e a prática das virtudes universais que permeiam as profissões. E para você, o que é profissão? É o exercício habitual de uma tarefa, a serviço de outras pessoas, sendo este o conceito que SA 2009 atribui à profissão. Os benefícios, tanto para quem desempenha essa tarefa, como para quem é beneficiado por sua execução, também integram esse conceito. Para SA, a ética permeia o exercício da profissão na medida em que a conduta profissional condizente com a moral e a regulamentação feita pela lei garantem benefícios para os profissionais e a categoria à qual pertencem e à sociedade. Vale aqui ressaltar que a conduta ética universal independe das culturas, cujos costumes são diferenciados, ou seja, o zelo, a honestidade e as competências são virtudes desejadas para qualquer profissional, independente da área de atuação ou cultura em que for desenvolvido. Uma frase de Sá é bastante significativa. A profissão não deve ser um meio apenas de ganhar a vida, mas de ganhar pela vida que ela proporciona, representando um propósito de fé. Então, a pergunta que coloco para sua reflexão é: somente habilidades técnicas são suficientes para que seja virtuoso o exercício de uma profissão? Na matéria publicada na edição especial Veja na História, observa-se que durante a Segunda Guerra Mundial, médicos nazistas utilizaram as técnicas da profissão com uma finalidade que inclui pesquisas. Não é preciso dizer que tais práticas foram e continuam sendo condenadas pela ausência absoluta de respeito à dignidade humana, virtude necessária à prática de qualquer profissão. Sei que o exemplo é extremo, mas coloco aqui para que não nos esqueçamos que a prática de nossas profissões requer, acima de tudo, o exercício da moral e da ética, colocando em prática as virtudes universais que permeiam os relacionamentos em nossa sociedade. Ao final, entendemos então que para o exercício de uma profissão, as habilidades técnicas são exigidas, mas que as virtudes também são imprescindíveis para a conduta profissional. Em seu livro, Sá ensina que a profissão pode enobrecer pela ação correta e competente, mas pode também ensejar a desvalorização, através da conduta inconveniente com a quebra de princípios éticos. Ao pertencer a uma classe profissional, qualquer que seja sua natureza, o indivíduo assume o compromisso com a sociedade e com os colegas da profissão. O que dizer de um médico ou de um enfermeiro que negligencia os cuidados de um paciente e um professor que desrespeita os alunos? Veja os políticos. Temos aqueles que se dedicam ao exercício da representação popular e aqueles citados negativamente pela mídia. Observe como existe uma tendência a generalizar a atuação profissional, fazendo referências negativas ou positivas a uma classe profissional apenas pela observação de um ou de alguns indivíduos cuja ética é questionada pela sociedade. Inicialmente, vamos compreender o que tem motivado as organizações a redigirem, publicarem e disseminarem um código de ética para os públicos com os quais se relaciona. Na sequência, discutiremos uma metodologia de produção do código de ética envolvendo os funcionários de uma organização.
O que é o Código de Ética em seu entendimento? Para a Arruda, 2006, se trata de um documento cujo objetivo é nortear condutas, mas procedimentos específicos devem constar de normas, manuais ou políticas definidas concretamente para cada setor ou atividade. O Código de Ética, segundo Patrus, Penas e Castro, representa a oportunidade de a empresa manifestar os valores básicos que pautam sua conduta no mundo dos negócios e na relação com a sociedade. Desde que o Instituto Ethos iniciou suas atividades no Brasil, em 1998, as organizações têm discutido o tema da responsabilidade social, cujo conceito volta-se para a gestão do negócio de maneira ética e transparente com os públicos com os quais se relaciona, pautando-se no desenvolvimento sustentável, caminho para a sustentabilidade. E com a evolução das discussões sobre esse tema, observa-se que as organizações cada vez mais têm adotado o Código de Ética como uma ferramenta de orientação e de conduta das pessoas que nelas trabalham. Mas lembre-se que já falamos que não existem empresas éticas. Mas pessoas éticas que trabalham nas empresas. As decisões dessas pessoas no cotidiano da gestão do negócio constroem a reputação tanto da organização como dos próprios profissionais tomadores de decisão, no sentido de orientar a atuação dos profissionais, no sentido da conduta ética, zelando pela reputação da categoria, é redigido e divulgado, então, o Código de Ética da profissão. De quantos casos você já tomou conhecimento por meio da mídia sobre médicos, por exemplo, que tiveram cassado seu registro no Conselho da Profissão devido à conduta antiética? Basta uma simples pesquisa na internet e você irá perceber que há vários casos. Mas como se elabora um Código de Ética empresarial? Se um Código de Ética orienta a conduta dos profissionais de uma organização, então, para que seja efetivo, é preciso que eles participem de sua elaboração. Algumas sugestões são feitas agora por Arantes para que esse processo seja inclusivo e educativo. Sugiro que sejam seguidas as seguintes etapas na produção de um Código de Ética empresarial. Primeira, organizar reuniões de trabalho no formato de oficinas. Segundo, selecionar representantes de todas as áreas da organização para participarem das reuniões. Terceira, iniciar com a explicação sobre os objetivos do trabalho que será realizado. Quarta etapa, propor uma discussão inicial sobre o entendimento de cada participante sobre os conceitos ética, moral, cidadania, valores, entre outros. Quinta, levantar as situações vivenciadas pelos participantes que exemplifiquem condutas éticas e antiéticas. Sexta etapa para a produção de um Código de Ética empresarial. Discutir a necessidade de normas para o convívio harmonioso e produtivo. Sétima, conhecer códigos de ética de outras organizações. Oitava etapa, iniciar a elaboração do Código de Ética da organização, utilizando como base os conhecimentos adquiridos. Nona, apresentar para a alta direção e validar o conteúdo. Sétima etapa, organizar reuniões com todos os funcionários divididos por área para apresentação da íntegra do código elaborado e aprovado pela alta diretoria. 11ª etapa para a produção de um Código de Ética profissional. Entregar o Código de Ética a cada um dos funcionários com protocolo. 12ª, enviar o Código de Ética para os demais públicos com os quais a organização se relaciona,
fornecedores, principais clientes, governo, parceiros estratégicos. 13ª, disponibilizar o texto do Código de Ética no website da organização. 14ª etapa, disponibilizar um canal de denúncias para as condutas antiéticas. 15ª, organizar um comitê de ética que avalie as denúncias, dê retorno àqueles que se identificarem e acompanhe a aplicação do Código de Ética na organização. 16ª e última etapa, tornar público o nome dos participantes do comitê de ética. Ficou claro que, para ser efetivo, é preciso que o Código de Ética de uma organização tenha cunho educativo e seja elaborado com a participação de representantes de todas as áreas? O patrimônio de um profissional é constituído também da percepção que se tem dele, de suas decisões na vida pessoal e de sua conduta na organização, com os colegas e com a relação com o trabalho. Em sua obra, Sá reforça o valor do Código de Ética da profissão no sentido de preservar um nome profissional que causa impacto em toda a categoria. Um grande exemplo de reputação e imagem profissional do Brasil é um dos mais renomados cirurgiões plásticos do Brasil e do mundo e membro da Academia Nacional de Letras e da Academia Brasileira de Letras, Ivo Pitangui. Ao tratar das condutas antiéticas do ser humano, Sá reforça a importância de se preservar a imagem pessoal e profissional, que se faz por merecer a confiança da sociedade e das organizações. O que se faz durante toda uma vida pode em poucos dias desmoronar, diante dos efeitos malévolos da ação dos caluniadores, traidores, difamadores, chantagistas e intrigantes, de Sá 2010. Energia e inteligência são necessários, então, para que possamos nos contrapor aos resultados das ações que buscam destruir uma imagem positiva, seja ela pessoal ou profissional. Um assunto notadamente sério é o direito de uso da imagem, pois as pessoas constroem ao longo de suas vidas uma imagem tão positiva que acabam se tornando uma celebridade e precisam cuidar para que dela não se faça uso indevido ou sem autorização. Campanhas de comunicação frequentemente utilizam a imagem de atletas, atores, famosos no geral, para endossar produtos ou serviços de organizações de diferentes segmentos. A imagem de um profissional é um assunto tão sério que a normatização de seu uso é feita pela legislação. A Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre os direitos autorais. Vale aqui ressaltar que também fazem parte dessa discussão o direito ao desenvolvimento de um produto, de serviço, autoria de textos ou produções culturais, entre outros. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial é o órgão que regula os registros de patente de um produto, serviço, autoria de textos ou produções culturais, entre outros. Quando patentes são registradas e seus produtos tornados públicos, qualquer utilização sem autorização prévia ou fazendo a devida referência é punida pela lei. Atenção, cursistas, pois da mesma maneira, textos acadêmicos devem fazer referência aos seus autores originais como fonte de referências. Assim, quando fazemos trabalhos acadêmicos, devemos seguir as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que oferece as diretrizes para as instituições de ensino. Fica altamente prejudicada a imagem daquele que se apropria de trechos de obras já publicados sem fazer a devida referência, conforme orienta a ABNT. Percebemos, então, que a imagem de um indivíduo é elemento fundamental no patrimônio de uma pessoa e de um profissional. Portanto,
Monitorar a imagem e ter certos cuidados antes de se expor nas redes sociais e sites não é uma tarefa impossível. Há necessidade da etiqueta pessoal e profissional, que ocorre em qualquer contexto e é apenas mais evidente na internet, diz Ana Paula Zacarias, sócia-diretora da Rander Consultoria, pois, segundo a consultora, quem prefere não ter conta nas redes sociais ou se esconder atrás de apelidos corre outro risco: perder oportunidades. A escolha de não se expor deixa, nesse momento, o profissional sem visibilidade. Redes sociais, como Facebook e outras, se usados corretamente, podem turbinar a carreira e ser vitrine do seu trabalho. Usá-las a seu favor conta pontos e pode ser determinante na busca por um emprego ou por um crescimento profissional. Mas evite opiniões polêmicas, fotos comprometedoras para afetar o julgamento do profissional. E, visando melhorar sua reputação online, publique boas informações a seu respeito na internet. Quem possui contas de blogs, Twitter, Facebook, entre outros, pode usar a atividade online a seu favor. Poste opiniões e textos que condizem com a sua profissão e use uma linguagem adequada. Dê uma checada às vezes nas buscas a seu respeito, inclusive nos fóruns de discussões da web, para não escorregar diante da liberdade de expressão. E, além disso, fique atento ainda às configurações de privacidade das suas redes sociais, pois tudo que está na rede pode ser visto. Você conhece as habilidades necessárias para um profissional atuar na gestão? Pois bem, agora é chegada a hora de refletir sobre a atuação profissional do técnico em segurança do trabalho no contexto organizacional, tá? Uma organização tem 3 níveis para a sua gestão: estratégico, ocupado pela presidência e diretoria; tático, ocupado pela gerência; e operacional, ocupado por todos aqueles que não estão nos 2 primeiros níveis. Vale aqui lembrar que quando falamos em nível operacional, não estamos nos referindo apenas às pessoas que trabalham na indústria, operando máquinas, mas também aos supervisores, coordenadores, analistas, estagiários e etc. Em todos esses níveis, é necessário que o profissional domine habilidades técnicas, humanas e conceituais. Vamos observar agora essa figura? Pois bem, as habilidades de um administrador, apresentada por Chiavenato, 2003, notamos que as habilidades técnicas são mais específicas a nível operacional, o que não significa dizer que os demais níveis não precisem ter domínio sobre questões técnicas envolvidas nos processos. Eles precisam, mas numa intensidade menor. Chiavenato denomina de intermediário ou tático o nível em que os gerentes, cuja visão do negócio, habilidades conceituais, deve ser mais intensa do que o domínio de habilidades técnicas. Quanto ao nível estratégico, observa-se que as habilidades conceituais são aqui ainda mais requisitadas. Observe, contudo, que o relacionamento humano é fundamental na gestão de um negócio, pois as habilidades humanas aparecem com a mesma intensidade nos 3 níveis de uma organização. O exercício da profissão com urbanidade, independente do nível em que o profissional se encontra, é fundamental para que se forme um ambiente saudável de trabalho, em que os profissionais complementem sua formação técnica e sua visão sobre o negócio em que estão atuando. Montana e Charnov, em 2010, chamam nossa atenção para as mudanças ocorridas na natureza do trabalho ao longo do tempo. Conforme indicam estes autores, em 1979, o maior número de trabalhadores ocupava a função de balconista,
posição anteriormente ocupada pelo operário e antes deste pelo agricultor. A mudança estrutural no mundo dos negócios da fabricação para o processo de informações. Neste contexto, os autores indicam que as funções no campo da informação tiveram um notável crescimento de 1980 a 1995, passando de uma porcentagem de 17% para 65% da força de trabalho e aumentando significativamente com o acesso à internet. Você percebeu que o perfil do trabalhador tem mudado? Pois é, hoje é exigido dos profissionais o desenvolvimento de novos conhecimentos, de novas habilidades e de atitudes. Trabalhadores idosos têm sido cada vez mais percebidos no mercado de trabalho, da mesma maneira que a mudança de valores sociais abriram espaços para a entrada das mulheres na força de trabalho. Também as pessoas com deficiência compõem uma força de trabalho, cuja atuação é regulamentada pela legislação, leis específicas. Que tal agora recapitular nossos estudos em forma de um resumo, queridos alunos? Aprendemos hoje que a relação entre os cidadãos e o governo precisa ser muito mais intensa do que simplesmente o recolhimento de tributos e sua aplicação na gestão pública. A participação do cidadão na gestão faz a diferença entre ser apenas consumidor e ser cidadão atuante na gestão pública. Percebemos também que o jeitinho brasileiro é uma maneira em que encontramos de resolver situações difíceis, usando subterfúgios ou contando com a benevolência dos outros. Estudamos também o conceito de profissão, que envolve a prática habitual de uma tarefa e pressupõe a conduta ética do profissional que a desenvolve. Virtudes como zelo, honestidade e competência são inerentes ao exercício de qualquer profissão, independente do país e da cultura onde for colocada em prática. Aprendemos nessa aula que a conduta de um profissional causa impacto sobre sua própria reputação, assim como sobre a reputação da organização onde ele trabalha e sobre a categoria profissional a qual pertence. Vimos que para ser efetivo é preciso que o Código de Ética de uma organização tenha cunho educativo e que seja elaborado com a participação de representantes de todas as áreas. Percebemos que há movimentos por parte da Federação dos Técnicos em Segurança do Trabalho para que o profissional da área tenha aprovado o Código de Ética de sua profissão. Assim, a imagem de um indivíduo é elemento fundamental no patrimônio de uma pessoa e de um profissional. Pessoas, profissionais e organizações constroem imagens positivas que são sustentadas por ações que beneficiam a sociedade. Indivíduos cuja imagem está associada à ética e à retidão de caráter são frequentemente citados como exemplos para a nossa sociedade. Vimos ainda que a legislação prevê normas específicas para o uso de imagem e que essa deve ser respeitada. Ao final da aula, abordamos que numa organização há 3 níveis nos quais se distribuem os profissionais: estratégico, que é a alta direção, tático, ou gerência, e operacional, demais funcionários, e que cada um cabe habilidades conceituais e técnicas e em mais ou menos intensidades. Vimos também que habilidades humanas são fundamentais para os profissionais nos 3 níveis para garantir um trabalho saudável. A mudança na força de trabalho nas organizações tem exigido dos profissionais o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e de atitudes. É isso. Chegamos ao final da nossa segunda aula. Espero que vocês, cursistas, tenham percebido a importância da ética para a nossa vida e que comecem a refletir a respeito. Até a nossa próxima aula e muito obrigada!